Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de estar na casa do Senhor mais uma vez para adorar o santo nome de Deus. Alguns estados aqui dos Estados Unidos têm uma condenação de pena de morte. Essa condenação, a pessoa, quando recebe, não tem como revogar. Essa condenação, essa pessoa fica até no dia determinado dele entrar para o corredor da morte. Eu estava vendo um documentário certa vez sobre esse corredor da morte. Quando vai se aproximando o mês, está chegando no mês, a atenção, a vigilância sobre esse condenado é mais severa, porque ele pode tentar um suicídio, então sua cela não tem nenhum tipo de objeto. E ele fica numa ânsia, muitos começam a desesperar porque ele sabe que está chegando a tua hora. E no último dia, a única regalia que ele tem é um pedido de uma refeição. Ele pode escolher o que ele quiser, que não exceda acima de $26, ou alguns estados pode chegar até 30, mas geralmente são de $14 a $26 a sua refeição, que ele pode escolher ali o que vai ter no cardápio do seu último dia. E assim, nesse último dia, fica ali o segurança por lá de fora, aguardando apenas uma janelinha lá dentro da cela, para ver se ele precisa de algo. E ele fica nessa ânsia. Então a pena de morte, quando entra para o corredor, a pessoa, se deixar, ela se desespera, pode tentar se matar, tentar ferir alguém. Então é terrível a pena de morte. E quando a pessoa morre, aí pior ainda, porque o estado de consciência ainda permanece. Nós sabemos na parábola do rico, na passagem do rico e do Lázaro, que o rico ele fala assim: Pai Abraão, permita que eu volte contra meus irmãos para não vir para cá, que é terrível. E o pai Abraão ele fala assim, que lá já tem meus profetas para pregar. Né? Baseado nisso, sobre o corredor da morte, eu gostaria de ler um versículo para a amada igreja. Se encontra em Apocalipse. Se encontra em Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Os irmãos estão procurando alguns. Apocalipse 12, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo que se alegrai vós céus, e vós que nele habitam, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Pelo que alegrai vós céus, e vós que nele habitam, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem de grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Nessa, nós sabemos que Apocalipse é um livro de revelação do apóstolo João na ilha de Pátimo. É um livro escatológico, mas ele nos mostra uma verdade nesse versículo, porque fala que o diabo desceu até a vós. O diabo, quando ele foi expulso do céu, ele desceu com grande ira. A palavra do Senhor fala que Jesus falou assim, que eu vi ele cair como um raio sobre a terra. Satanás, irmãos, ele tem grande ira na vida do ser humano para destruir. Sabe por causa de quê? Ele está no corredor da morte. Ele sabe que pouco tempo resta. E ele está desesperado, tentando arrastar todo aquele que cruza o seu caminho e todos aqueles que dá lugar. Ele está tentando levar com ele, porque ele sabe que a sentença dele já está decretada. Então, a alerta que nós temos nessa noite: cuidado, porque ele está ao corredor da morte. O dia dele estão se findando, amada igreja. E nós devemos lutar para nós sair da sua direção, nós sair do seu caminho mal. Porque a palavra do Senhor não fala em Provérbios 14, verso 12, que há caminho que parece ser direito ao homem, mas o final dele é a morte. O final dele é ir com Satanás, parece condenação eterna. E a Bíblia não fala em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, fala que sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está no corredor da morte, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas eu tenho uma notícia para os amados irmãos, que vai nos alegrar nessa noite, que está em Salmo de número 28, no verso 20, diz assim a palavra do Senhor: Nosso Deus é um Deus de salvação, e Jeová, o Senhor, pertence à saída para escapar da morte. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.